noite a todos. Que Deus possa nos guiar e nos dirigir nas palavras desta noite. E hoje vamos falar diretamente do Evangelho de Jesus. Aqui fala diretriz do Evangelho. O que vem a ser diretriz do Evangelho? Diz assim, que diretriz são orientações, guias, rumos, são linhas que definem e regulam um traçado ou um caminho a seguir. Diretrizes são instruções ou indicações para estabelecer um plano, uma ação, um negócio. Quando eu vou abrir uma empresa, eu faço uma diretriz. O que eu quero com essa empresa? Quanto que eu pretendo vender nessa empresa? O que eu quero ganhar de lucro? Qual é a porcentagem que eu vou colocar em cima? Então eu traço uma diretriz para mim saber aonde eu vou chegar com aquele objetivo, com aquela empresa. E quando nós conhecemos a diretriz do Evangelho, então é como se fosse um ensinamento, os rumos, são linhas. Quem nos passou isso daí? Jesus Cristo. Por isso que fala aqui diretriz do Evangelho, o Evangelho de Jesus. Eu sempre falo Evangelho de Jesus, porque muitas pessoas podem colocar outros tipos de Evangelho, tá? Mas o único Evangelho que nós, aqui, espírita, falamos é o Evangelho de Jesus. Cada um dos 4 livros dos apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João, incluindo no Novo Testamento, e que narram a vida, a doutrina e a ressurreição do Cristo. Então nós estamos falando aqui da diretriz de Lucas, Marcos, João e Mateus, né? As pessoas indagam para mim, porque eu vivo no meio de pessoas de outras religiões. Nasci no meio evangélico, trabalho no meio evangélico, casado com uma pessoa evangélica, e muitos questionam. Ah, mas Allan Kardec fez uma Bíblia para ele. Por este ponto eu paro e penso, nunca leio o Evangelho. Somente julgam, mas na Bíblia também está escrito para não julgar. Para mim julgar eu tenho que conhecer. Mas se formos relatar o próprio Evangelho de Jesus, quando aquela mulher foi pega em pecado que levou até a presença de Jesus, e falaram para Jesus, o que nós fazemos com ela? Nós pegamos ela em pecado. Na lei de Moisés era pedrada. E o Senhor o que disse? Ele falou assim, atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. E foram saindo um por um, começando pelos mais velhos. E Jesus escreveu no chão, continuou a escrever no chão, e a mulher falou assim, e o Senhor o que disse? Ele falou, cadê os teus acusadores? Foram embora. Então também não condeno. Então o único que passou pela terra que poderia condenar alguém, amou. Isso, cada palavra que nós formos falando aqui, traz para si, para o nosso interior. Então essa é a diretriz do Evangelho, falar de amor. É para isso que estamos aqui. Mas qual o fundamento do Evangelho? Em que ele se fundou? Porque ele tem que ter um fundamento. Quando alguém falar para mim, você tem que acreditar nisso, você tem que ter fé nisso. Mas por qual fundamento? Ah, porque fulano falou. Não, fulano falou, não tem que ter um fundamento, uma base. Eu trabalho em escritório de contabilidade. Muitas vezes eu falo para o cliente assim, quando você comprar uma mercadoria do estado do Mato Grosso, você tem que pagar uma alíquota a mais chamada de FAO. Mas baseado em quê? Eu tenho que passar para ele o decreto, a lei, o parágrafo, tenho que passar baseado em todas as leis para ele colocar embaixo da nota fiscal. Então tudo tem que ter um fundamento, né? Tem que ter uma lei, tem que ter algo concreto, não é simplesmente obedecer, né? Eu tenho que ter um fundamento. O Evangelho se fundamenta no princípio da prática da moral. Ele é um manual de ação prática que parte de alguns princípios fundamentais. Então, Jesus, ele veio falar conosco estritamente sobre a parte moral, para nós nos elevarmos moralmente e espiritualmente. Mas por que Jesus?
Se nós formos parar e pensar, nós tivemos lá atrás Abraão, depois nós tivemos Moisés, né? E depois nós tivemos Jesus. O que Moisés fez? Para vocês entenderem, Moisés ele arou a terra. Quem trabalha com lavoura aqui vai saber o que eu estou falando. Moisés ele arou a terra, deixou a terra top. Aí Jesus veio e jogou a semente. E nós, espíritas, estamos colhendo o fruto. Porque a doutrina espírita é Jesus de volta em nossos corações. Tudo que Jesus falou tem na doutrina espírita, baseado apenas em Marcos, Lucas, Mateus. Mas por quê? E o resto da Bíblia? O resto da Bíblia foi só para aprendermos a amar. Só para aprendermos a compreender, a entendermos inclusive o próximo. Para não sermos agressivos, para não sermos rancorosos, para aprendermos justamente a amar em cima de uma moral. Né? Mas qual é a base moral do Evangelho? Então vocês notam que a doutrina espírita, ela traz algo, mas ele também traz a resposta. Porque muitas vezes eu chego assim para o meu patrão e falo assim, ó, a nossa empresa está com um problema assim, 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 assim. Aí o patrão fala assim, mas você tem uma solução? Não. Então eu tenho que levar o problema e tenho que trazer a solução. A doutrina espírita, ela veio para revelar, para descortinar tudo sobre Jesus. A doutrina espírita é Jesus de volta. Então, qual é a base moral do Evangelho? Em O Livro dos Espíritos consta a seguinte definição da moral: é a regra do bem proceder. Isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, se formos analisar tudo isso daí, tudo isso é em cima do amor. Aí eu faço uma pergunta: nós já aprendemos a amar? Realmente, já aprendemos a amar? Então isso é uma pergunta que cada um faz para si, porque ainda nós entramos em atrito por tão pouca coisa, né? E quando eu relato, falo, puxa, aconteceu algo comigo esses tempos que mais para frente eu vou contar para vocês. Por incrível que pareça, ainda existe isso. Então, nós temos que saber entre o bem e o mal. Por que saber entre o bem e o mal? Para a gente poder praticar este bem e extirpar de nós o mal. Por isso que muitas vezes Deus nos dá uma provação, Deus nos dá um vizinho, Deus nos dá um amigo de trabalho, Deus nos dá um parente, que é muito difícil de lidar. E é exatamente essa nossa prova: vencer. Porque quando nós vencemos uma prova, nós não passamos mais por ela, já atravessamos aquilo. Porque a escola, a terra, é uma escola. Aqui não é o inferno, de jeito nenhum. Aqui ainda não é o céu, estamos longe. Mas estamos aqui justamente para aprender. Por isso que muitas vezes temos pessoas difíceis na nossa vida. E justamente é para superar, para aprender a amar. E essa é a diretriz de todo o Evangelho de Jesus. Amar, perdoar, resignação, coragem, fé. Foi tudo isso que Jesus passou para nós, né? O Evangelho surgiu como uma manifestação de esperança para toda a humanidade. As afirmações de Jesus sobre o caminho para a felicidade. Caminho para a felicidade. Quem não quer a felicidade? Todos nós almejamos, nós estamos aqui justamente para ser feliz. Eu seria feliz se eu tivesse uma BMW. Vou contar uma história para vocês. Eu peguei carona com um rapaz muito amigo meu, sempre que eu preciso ele me ajuda.
E um dia ele falou assim para mim, eu peguei carona com ele, na BMW dele, e ele falou assim para mim: Leonísio, onde a BMW vai, um Fiat Uno não vai. A BMW ou qualquer outro carro, ela vale nos primeiros 15 dias, um mês, depois é um carro como qualquer outro. Aí você quer algo mais. Então tudo que vem do bem material não supre. Tudo que vem da terra não supre. Tudo que o dinheiro compra não supre. Ah, mas comer uma picanha é melhor que comer pão com mortadela, sem dúvida, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo para trazer para a nossa felicidade. Um dia eu passei numa loja, eu tinha um artigo, eu tinha 18 mil pessoas no grupo, e eu escrevi artigo 2 vezes por semana e eu enviava. E eu passei em frente de uma loja de chocolate, que tem do lado de baixo da praça ali, que estava escrito assim: faça alguém feliz, dê uma barra de chocolate. E eu estava dirigindo, parei sozinho assim, fiquei pensando, matutando aqui com os meus pensamentos. Falei, como é fácil, né, fazer alguém feliz, comprar uma barra de chocolate, né? Não que não seja bom, né? Principalmente as mulheres, perto assim das suas regras mensais, adoram chocolate, um doce, né? Quer comer um doce. É bom, claro, é bom, é gostoso, você acaba de almoçar uma barrinha de chocolate, mas não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo em busca da felicidade real. Mas aqui na terra ainda não é possível. É por isso que nós estamos aqui, na luta. E muitas vezes a luta é contra nós mesmos. É contra nós, contra os nossos desejos, contra as nossas vontades, contra nossos vícios, contra o orgulho, vaidade, soberba e tudo isso, né? E a gente passa por isso. E somos colocados à prova muitas vezes, ou todos os dias. Mas é exatamente isso, aprender a superar o outro. Não, o outro tem o direito de ser o que ele quiser, e a mim eu tenho o direito de ser a cada dia melhor, porque eu tenho a doutrina espírita, eu conheço a doutrina espírita. Mas a doutrina espírita, ela não fala assim, ó, você não pode isso, não pode. Não, aqui não tem. Na doutrina espírita não tem nem inferno, aqui não tem inferno. Porque eu vou explicar para vocês sobre o inferno. Porque se tivesse um inferno, foi Deus que fez. Certo? E Deus é pai de todos nós. Aí eu pergunto para quem é pai e para quem é mãe: vocês fazeriam o inferno dos seus filhos? Por que Deus fazeria? Ontem como eu falei, minha esposa é evangélica. E ontem ela falou assim: amor, eu vou fazer uma quilherinha com calabresa para o pessoal da igreja. Falei, isso, vamos fazer sim. Eu fui lá, ajudei ela a fazer e tal. Enquanto ela estava fazendo, eu desci lá. Aí a pessoa que estava lá na frente pregando falou assim: nós não somos filhos de Deus, nós somos criatura. Eu ri. Sabe por que eu ri? Porque eu me senti uma samambaia. Você só é filho de Deus quando você reconhece o Espírito Santo sobre a sua vida e você se batiza. Eu falei, engraçado, eu já nasci condenado ao inferno. Que Deus é esse? Esse é o diferencial da doutrina espírita. Nós não acreditamos em pecado, nós acreditamos em consequência. Tudo aquilo que eu faço tem uma consequência, não tenha dúvida disso. Mas qual a diferença de consequência e pecado? Um exemplo. Eu vou no carnaval, festejo 5 dias, uma festa mundana, uma festa carnal e tudo mais. Aí eu vou lá, jogo a cinza, tantas Ave Maria, tanto Pai Nosso, tchau, foi embora, teus pecados foi curado. Meu Deus, que beleza, não é? Aí eu fiz, eu roubei, eu matei, eu vou lá, eu batizei. Jesus veio, levou sobre ele, eu escuto muito isso, Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados. Não, temos uma consequência, vai ter uma consequência. Pode dividir-se em 5 partes a matéria contida no Evangelho. Os atos comuns da vida do Cristo. O que ele fez? Tudo o que Jesus fez. Todos os atos comuns deles, de Jesus que nós conhecemos. Os milagres. Lá no livro A Gênesis tem uma explicação de milagre que eu nunca tinha pensado. Me convidaram para fazer uma palestra no Centro Espírita de Jacarezinho e o Roberto falou assim: Leonísio, você vai falar sobre milagres.
E quando eu li sobre milagres, eu falei, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Porque eu aprendo muito quando eu monto palestra. Porque daí eu tenho que entrar a fundo. Eu descobri que milagre não existe. Ah, mas tem igrejas que vai no monte, ora, sai com o dente biturado, sai curado. Isso é verdade, isso é fato, isso é indiscutível. Só que isso não é milagre, é uma lei divina que nós ainda não conhecemos. Porque se existe uma lei, ela já existe. Porque milagre, tudo é aquilo que transcende. O problema é que eu não conheço. E muitas coisas não vamos conhecer, está longe de nós conhecermos. Talvez em mundos superiores, lá sim, mas para nós não. Né? Então não existe milagre. O que existe é falta de conhecimento nosso sobre aquela lei. Né? Por isso a importância de buscar, e buscar, e buscar, e buscar. Estudar sempre. As predições. Se nós formos pegar a Bíblia, for lermos o Apocalipse, lá eu escuto muito isso também, que vai haver o fim do mundo, que as provas estão vindo, e realmente tudo que está na Bíblia está acontecendo. Só que o mundo não vai acabar. Jesus vai vir, nuvens de glória, vai vir anjos tocando trombeta, e Jesus vem e vai julgar um por um, e vai levar todo mundo do inferno, que foi do inferno, e vai levar para o céu, porque existe a salvação da graça. A salvação da graça é assim, desse corredor para cá, Deus escolheu, vai todo mundo para o céu. Desse corredor para lá, vai todo mundo para o inferno, porque Deus não quer vocês no céu. É assim. Mas eu posso fazer o que for. E eu escuto muito isso. Eu não sei se vocês falam isso para mim, porque a doutrina espírita fala muito em caridade. E tem uma parte da Bíblia que fala assim, que toda a caridade do mundo é um prato imundo para Deus. E tem, está escrito isso. Só que a maneira que eles entendem. Né? Sem caridade, o que é caridade? Caridade é o amor em movimento. Se eu não amo, como é que eu vou para o céu? Se eu não perdoo, como é que eu vou para esse paraíso que nós tanto queremos? Né? Mas são entendimentos deles e está tudo certo. As palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas. Né? Mulher não pode fazer isso, não pode cortar cabelo, eu tenho que usar véu, não pode usar lá em cima, não posso fazer isso, não posso fazer mulher, não pode. Então, tudo isso são fundamento de dogmas de cada igreja. E está tudo certo. Cada um faz o que quer, é o direito deles. A nós cabe apenas amar e fazer nossa parte. Né? E o ensino moral. Mas de todos esses, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas da igreja como dogma, todos esses quatro, eles são discutíveis. Tá? Porém, o ensino moral conservou-se constantemente inatacável. Qualquer igreja fala do ensino moral do Cristo. Então é exatamente esse, a parte moral. O que é a parte moral? Como disse lá atrás, é fazer o bem. Fazer o bem, não importa quem. Se uma pessoa falou assim, mas você faz tal coisa porque é parente. Mas não é que é para os parentes. Quando Deus pediu para amar a todos. Pelo contrário, Jesus disse assim, amar a quem te ama é fácil. Que moral que tem isso? Então nosso dever é amar a quem não nos ama. É estender a mão, é abraçar. É a pessoa mais difícil que tem, é aquela lá mesmo. Né? Madre Teresa de Calcutá fala assim, que nós devemos, quem nós amamos, nós devemos amar. Mas também devemos amar aquele que nós não conseguimos amar. Mas nós temos que, então, entender, porque é o que Jesus fez. Quando Jesus estava pregado na cruz, né? E quando Jesus estava pregado na cruz, não era uma cruz envernizada, era uma cruz entalhada a machado. E tinha todas aquelas firmas.
E aquela cruz não era para Jesus, era para uma pessoa maior que Jesus. Então os braços de Jesus foram esticados no último. Foram colocados pregos não em suas mãos, mas no braço e nos pés. E os pés foram cruzados. Que quando fizeram isso e colocaram os cravos nele, a cruz estava no chão. Quando a cruz levantou, o corpo de Jesus derrubou. Todas aquelas farpas foram fincando no corpo dele. É algo assim inimaginável para nós. E nos seus últimos fôlegos de vida sobre a terra, Jesus disse o quê? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O Filho de Deus, direto, o Espírito maior que passou pela terra, nos ensinou a amar. Então, se Ele é nosso mestre e nosso guia, devemos fazer o mesmo. E qual é a base moral do Evangelho segundo o Espiritismo? Está no capítulo 11 e capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Lei de Amor e Caridade. Não tem como ler todo o capítulo 11 nem o capítulo 15, mas eu trouxe algumas partes daqui, que fala de amor e de caridade. O que diz o capítulo 11 do Evangelho? O mandamento maior. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se em um deles que era doutor da lei, para o tentar propor essa questão. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34 a 40. Aqui é algo que quase não cabe explicação. Perguntaram para Jesus: qual é o maior mandamento? O maior mandamento que tem no Evangelho, na Bíblia. Qual é o maior? Amar a Deus. Isso é inquestionável. Amar a Deus. E o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está muito bem explicado. Está muito bem explicado aqui. Aqui está toda a lei. Eu pego toda a lei que existe, aquela lei de Moisés, e trago para cá. E todos os profetas, porque as pessoas procuravam os profetas antigamente, né? Tudo que estava nos profetas e nas leis, está ali dentro. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. É fácil. No dia a dia não é fácil. É lógico que não é fácil. Estamos aqui justamente para isso, aprender. Mas essa é a diretriz do Evangelho, está ali. Isso daqui foi escrito por Mateus, referente à Bíblia, referente a Jesus, que a doutrina espírita nos traz. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus e o próximo. Se eu não consigo amar o próximo, se ele é difícil, comece do começo. Faça uma oração por ele. Eu vou contar. Eu disse lá no começo que eu ia contar uma história, eu vou contar uma história para vocês. Entrou um rapaz trabalhar comigo, Alex, o nome dele. E nós estávamos falando sobre religião, e ele falou assim: você é espírita? Eu falei: sou. Aí ele pegou e falou assim: vocês acreditam em reencarnação? Eu falei: não. Não acredita? Eu falei: não. Eu sei que tem reencarnação. Acreditar, você pode desacreditar. Quando você sabe, você sabe. E tinha um rapaz do lado, de uma igreja aqui, para baixo aqui, que falou assim, ele levantou com uma certa ira e olhou, ele estava o Alex aqui e esse rapaz do lado, ele levantou, colocou o dedo na cara do Alex e falou assim: não acredita, isso é coisa do demônio, isso é coisa do diabo, não acredite, é invenção do diabo e você vai responder por isso. Eu falei: tá bom. Gente, isso não aconteceu lá na Arábia Saudita, não, em Santo Antônio da Platina. Aí ele falou assim: não acredito. Eu falei: tá certo. Não, está falando, está na Bíblia. Eu falei: eu sei. Eu falei: está na Bíblia aqui? Eu falei: você está certo.
E eu fui falando, você está certo, porque não é a realidade dele, é o entendimento dele. Ele levou aquilo ao pé da letra. E os dias passaram. E esse Alex chegou em mim e falou assim, Nilson, lá no escritório eles me chamam de Nilson, meu nome é Leonilson, eles me chamam de Nilson. Falou assim, Nilson, você é paciencioso sempre assim? Falei, não acredite nisso. Mas eu luto para ser paciencioso, porque é isso que me ensina o Evangelho. Ser brando, ser manso e ser pacífico. Se eu sou espírita, eu sou cristão. Eu falei, você lembra um dia que eu fui atacado por ser espírita? Mas eu não falei isso com maldade. E esse rapaz levantou de novo. E ele me chamou de tudo qualquer nome que vocês imaginam, que eu não posso repetir. De moleque, que eu não era homem, que eu era babaca. Em nome da Bíblia, em nome da igreja. Eu estava em pé assim, se encostado, estava no horário de café, eu estava em pé e eu estava chupando umas uvas pretas assim, que não tem semente. E eu estava chupando a uva assim, ele falando comigo, eu continuei olhando dentro do olho dele assim, e chupando a uva, eu olhando, e ele falando. Aí ele levantou, ele foi pro ele está virado. Se eu respondesse algo, ele ia me atacar fisicamente. Em nome da Bíblia. E ele falou, se você for homem, pega a sua Bíblia, vamos conversar. Marca, se você for homem, vamos falar sobre a Bíblia. Bravo. E a Meire, a esposa do Paulo, tinha acabado de mandar um WhatsApp para mim se eu podia fazer uma palestra com o tema Diretriz do Evangelho. Eu fui convidado a praticar aquilo que está no Evangelho. E nós somos, todos os dias, a ser chamado. E isso aconteceu em Santo Antônio, num lugar de trabalho. Mas como eu entendo o perfil das pessoas, eu entendi o perfil dele. Porque tem pessoas que precisam acreditar no inferno. E ele fala assim, está escrito na Bíblia, Deus é fogo consumidor. As pessoas veem, e ele fala assim, as pessoas pensam que Deus é bonzinho, Deus não é bonzinho. Deus é ruim. Porque Deus é fogo consumidor, porque está escrito na Bíblia. Ele pega a Bíblia, traduz e leva ao pé da letra, porque realmente está lá. Agora vocês entendem por que Kardec colocou somente o Evangelho? Marcos, João, Lucas e Mateus? Para não ter esses desentendimentos religiosos. E ele falou sozinho, eu fiquei fitando dentro dos olhos dele, porque eu coloquei minha energia ali, fiquei fitando dentro dos olhos dele, ele falou, acabou de falar. Aí o Alex, que tinha acabado de entrar, aí eu olhei para ele e falei assim, eu sou do diabo, ele é de Deus. O que nos diz é o comportamento, não é o que nós fazemos. Leonísio pode vir aqui dar uma palestra, mas quem que é o Leonísio em casa? Como que é o Leonísio no trabalho? Como que é o Leonísio na rua? Como que é o Leonísio como esposo? É isso que Deus está vendo de nós. É o meu comportamento. Porque isso que são apenas palavras, se eu não vier a praticar. E nós somos convidados a praticar todos os dias, em todos os momentos da nossa existência. Aí ele saiu. Esse dia foi um dia que teve um grupo de dança de Londrina na Casa da Cultura. Aí eu cheguei, eu não me deixei abalar, que essas coisas não me abalam. Fui pro teatro, a gente saiu, fui com a minha esposa comer um pastel na feira. Aí quando eu cheguei em casa, falei no celular, olhei ele, mandando uma mensagem para mim. Pô, você me perdoa pelo que eu fiz, quem sou eu para falar, o que é certo, o que é errado, não sei o quê. Aí mandei outra para ele e falei, tá tudo certo. Aí eu subi a escada no outro dia do trabalho, eu fiz questão de chegar atrasado, subi a escada, deixei minha bolsa, uma bolsinha do lado, assim, larguei minha bolsa e fui lá e dei um abraço nele. Esse é o papel do cristão. O que Jesus disse? Oferecer a outra face. Pediu a capa, dê também a túnica. Bateu de um lado, ofereça o outro. Pediu para andar 1000 léguas, anda 2. Esses que precisam de amor. Porque eu sou espírita, eu tenho que dar o exemplo. Vou conseguir sempre? Nem sempre. Mas eu sou convidado a praticar, porque senão fica apenas meias palavras. O que diz o
o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para tentar, mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Possuir a vida eterna. O que é possuir a vida eterna, segundo nos relata? Ir para o céu. Né? O que eu preciso para ir para o céu? Respondeu-lhe Jesus, o que é que está escrito na lei? O que é que lês nela? E respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus, respondeste muito bem, fazer isto e viverá. Amor de novo. São palavras de Jesus. O nosso evangelho é baseado em Jesus. E é o que Jesus disse. Veio falar novamente do amor, isso vem da moral. Mas nós podemos tropeçar, podemos cair, alguém está aqui, de repente vê lá um dia, vê o Leonísio brigando, pronto. Né? Nossa, mas Jesus, Leonísio falou, eu estou lá. É a ira do homem. Jesus disse, irei, mas não pequeis. Né? Mas nós devemos ser um exemplo. Então, na realidade, recai um peso sobre nós quando nós somos espíritas. Recai um peso sobre nós. E eu vejo muito isso quando a gente faz live. Um dia eu saí com a minha esposa, eu estava ali embaixo comendo uma esfirra aberta, assim, geralmente de sexta-feira eu gosto de sair e comer algo fora. E uma pessoa começou a olhar para mim e sorrir, e era um rapaz, né? Eu falei, esse negócio não está certo. Olhar para mim, sorrir, olhar para mim, sorrir. Eu olhei para ele, retribuí o sorriso, ele falou assim, eu lembro de você. Eu falei, né? Você faz live pelo Centro Espírita João Batista de Venceslau, né? Eu falei, faço. Eu acompanho você todas as vezes que você faz. Aí vocês imaginaram se eu estivesse lá tomando uma pinguinha? O que ele não ia pensar? Então nós somos convidados a praticar o Evangelho em todos os momentos. Aonde estivermos, tem alguém de olho. Paulo diz, né? Nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então, nós temos que entender. E a doutrina espírita nos traz isso tão maravilhosamente assim para as nossas vidas. E isso, como eu disse, traz uma responsabilidade. Teve uma ocasião, aí um mês e pouco, nós estávamos ali na mesa mediúnica, ali na reunião mediúnica, e veio ali um pastor. E ele falou, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero ir embora daqui, um espírito. Eu quero ir embora daqui. Eu falei, mas por que você quer ir embora? Não, porque eu sempre quis tacar fogo no espiritismo, quis tacar fogo nesse lugar, agora eu estou aqui. O que os outros vão pensar quando me ver aqui, nesse lugar aqui, cheio de espírita? Não, mas você está aqui em nome de Jesus. Não, eu sempre falei, não, rapaz, vou tacar fogo nesse lugar, quero ir embora. E nós fomos conversando com aquele espírito. E depois, conforme a gente foi conversando, nós descobrimos que ele era um pastor. Fala mal da doutrina espírita, quando desencarnou, veio até o centro espírita. E nós orientamos aquele espírito, falando que ele pode continuar a ser pastor, pode continuar trabalhando para Jesus, não tem mal nenhum. Toda igreja que fala de Jesus, que vem falar que Jesus é nosso irmão, que Jesus é nosso Salvador, que é nosso exemplo de fé, de coragem, que Deus é nosso Pai, que Deus é o Pai Supremo, não tem problema nenhum. A discrepância está nesses dogmas que eles colocam e não acreditar na doutrina espírita. Aí venho aqui, mas orientamos, falei, ó, vai com esses amigos que aqui estão, e aí foi saber que não tem, não é nada extraordinário a vida após a morte. Né? Nós vemos vários exemplos, né? João Batista, que foi Elias, e vemos muitos outros, né? Que reencarnaram e está na Bíblia, e foram tiradas muitas coisas. No concílio de Constantinopla, no ano de 300 e alguma coisa, teve um concílio chamado Concílio de Constantinopla, e tudo que se relacionava à reencarnação bíblica foi tirado, porque era o dogma da igreja, né? Principalmente da igreja católica. Mas isso não é nada para Deus, isso não é nada para Jesus.
O importante é termos como a nossa coluna, a coluna da doutrina espírita, Jesus. E Deus, como Pai Supremo de todas as coisas. Então, que nós possamos ter essa diretriz evangélica baseada em Jesus. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto, Jesus faria o mesmo? Eu, como cristão, é certo fazer o mesmo? Mas uma coisa eu digo, quando você se propor a agir, a prova vai aparecer. Não é muito diferente das provas da escola, porque você vai na faculdade, você estuda 2, 3 meses, tem uma provinha. Passou? Passou. Vamos em frente. Matéria um pouquinho mais puxada. 2, 3 meses, outra provinha. Passou? Passou, tio. Ok. Aqui também é diferente. Não é nada diferente. Nós vamos passar, uma hora nós vamos ser convidados a praticar aquilo que nós estudamos. Podemos reprovar? Claro que podemos. Nós somos famílias. Nós somos famílias. Mas que nós nunca esqueçamos do amor, do perdão. E isso está na oração de Jesus, né? Nós possamos ser perdoados na mesma medida que nós perdoarmos aqueles que por um acaso nos ofendeu. E muitas vezes nós ficamos carregando mágoa. Porque fulano falou tal coisa para mim. Divaldo Franco tem uma frase que pesou muito para mim. Ele fala assim: aquele que se sente humilhado por palavras precisa procurar um psicólogo infantil, que são apenas palavras, porque o que vale é meu coração com Deus, como que eu estou com Deus. E muitas vezes eu estou fazendo o meu melhor, mas esse mesmo meu melhor não é o suficiente, mas é o teu melhor. Mas é o teu melhor. Alguns anos atrás eu atendia pessoas. As pessoas me procuravam para conversar. Eu amo tanto o fulano e tal, mas o fulano... Eu falei, você já parou para pensar que esse amor que o fulano dá para você é o melhor que ele tem? Talvez seja o melhor que ele tem. Talvez ele não consiga fazer o melhor. Mesma coisa de eu pegar uma pessoa, por exemplo, que trabalha lá na roça e colocar ele como gerente de banco. Ele pode dar o melhor dele, mas ele nunca vai conseguir. Ou eu posso pegar um gerente de banco e colocar lá na roça. Ele pode fazer o melhor dele, só que ele não pode fazer igual uma pessoa pensando. Assim somos nós, a cada um de nós, né? Mas que temos e devemos fazer o nosso melhor, baseado na moral de Jesus, de fazer o certo e descobrir o que é o errado. E perguntar a cada noite quando se deitar, o que eu fiz certo e o que eu fiz de errado. Onde eu errei, o que eu posso consertar, o que eu posso fazer para melhorar. E nós temos aqui uma doutrina espírita com livros que nos dá todo o suporte para conseguirmos avançar nessa jornada terrena de todos os dias, porque todos os dias somos convidados a superar a nós mesmos, caindo, provas, em tentações, seja por um amigo de trabalho, seja na família, seja pelo vizinho, seja na rua, ou seja até mesmo dentro da casa espírita, dentro da sua religião. Nós somos convidados, e esse é o X da questão, vencer a nós mesmos, vencer as nossas tendências, vencer a nossa vaidade, a nossa soberba, a nossa prepotência, tudo aquilo que nós sabemos que nós temos. E nós sabemos aquilo que nós precisamos. E é justamente aquilo que nós temos, aquela fraqueza, é aquilo que faz. Tem não vou saber o nome, mas na doutrina espírita tem uma frase que diz assim: só lobo cai em armadilhas de lobo. Então é justamente, meu vício é o orgulho, vai acontecer coisas que vai ferir meu orgulho, para mim poder exatamente trabalhar. Isso é castigo de Deus? Não. Isso é misericórdia divina, para que nós consigamos superar todos os dias a nós mesmos. Que Deus abençoe, Deus dê um bom fim de semana, de paz, saúde e descanso para todos nós.